Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, 29 de 6 de 2020. Vamos estudar o assunto Estudo do texto O Leão e o Ratinho, nas páginas 43 até a 46 do livro. Tipo de texto que iremos estudar e ler, certo? É uma fábula. É uma história curta que transmite um ensinamento. Na maioria das fábulas, os personagens são animais que falam e se comportam como humanos. Geralmente, ela finaliza com um ensinamento chamado moral da história. Vamos lá. O primeiro passo é fazer a leitura completa do texto O Leão e o Ratinho, ok? E antes de iniciar a leitura, pense nas características que normalmente são atribuídas a esses dois animais e imagine como eles se comportarão nessa história. E como eu sempre falo, se precisar, leiam o texto mais de uma vez para entender e conseguir responder as questões, tá bom? Então vamos lá. Nossa atividade nas páginas 45 e 46. Questão número 1. No texto lido, os dois personagens enfrentam situações difíceis. Letra A. Qual foi a situação difícil enfrentada pelo ratinho? E letra B. Qual foi a situação difícil enfrentada pelo leão? Questão número 2. Ao se ver entre as patas do leão, o que o ratinho deve ter pensado? Então, para responder essa questão, vocês, alunos, deverão se colocar no lugar do ratinho e imaginar o que ele deve ter pensado, né, nessa situação, o que deve ter passado pela cabeça dele nessa situação difícil que ele se encontrou assim no primeiro momento. Questão número 3. O leão agiu conforme a expectativa do ratinho? Então, depois de responder a questão número 2, aqui vocês respondem essa questão número 3, depois da leitura do texto, né, para saber se o leão agiu ou não conforme a expectativa que o ratinho tinha no primeiro momento. Questão número 4. Para libertar o leão, o ratinho usa para si mesmo uma justificativa. Amor com amor se paga. O que ele quis dizer com isso? Questão número 5. O leão conseguiu libertar-se da rede porque era o rei dos animais e nenhum caçador conseguia detê-lo? Porque debateu-se até arrebentar as malhas da rede? Ou porque o ratinho o ajudou roendo as cordas da rede? Lembrando, só marca o X em uma opção correta. Questão número 6. Sublinhe a frase que mais se assemelha à fala do ratinho antes de libertar o leão. Amor com amor se paga. Lembrando, sublinhe a frase passar um traço na frase completa, ok? Somente a frase que estiver correta, tá bom? Então, a letra A temos: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Letra B. Quem faz o bem normalmente recebe o bem. E letra C. Quem usa a força despreza a razão. Então, qual dessas três opções, né? Qual dessas três frases mais se assemelha à fala do ratinho amor com amor se paga? Questão número 7. Além da frase do ratinho, a fábula traz um ensinamento. Mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Então, vocês irão responder essa pergunta agora. A que personagem a expressão paciência pequenina se refere? Qual dos dois personagens principais da fábula
a expressão paciência pequenina se refere? Questão número 8. O que o autor pretende mostrar com esse ensinamento? Lembrando, o ensinamento é: mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Então, qual a lição que você tira desse ensinamento? O que a história toda, né, o que a fábula toda pode lhe ensinar, certo? O que você pode tirar, né, de lição, de bom dessa história, da moral da história. Questão número 9. Você já viveu alguma situação em que precisou de ajuda ou ajudou alguém em um momento difícil? Conte aos colegas como foi. Então, como não estamos juntos, né, nesse momento em sala de aula, vocês podem escrever a resposta no caderno e quando voltarmos, né, compartilhamos nossas respostas, ok? Questão número 10. Releia esta frase da fábula. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. Na fábula, qual é o significado da expressão destacada de pelos em pé? Questão número 11, nossa última questão. No texto, o autor faz referência a um dos personagens como ratinho em vez de rato, para mostrar quanto o ratinho era pequeno em relação ao leão, quanto o ratinho era forte em relação ao leão, ou que o ratinho teria chance de vencer o leão. Lembrando, só marca o X em uma opção correta. E por hoje é só, meus bonitos. Não esqueçam de me mandar as tarefas respondidas, ok? E até a próxima aula, se Deus quiser.